Deus, nosso diretório de culto de Westminster, um dos documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele nos convoca, ou ele nos exorta, melhor dizendo, a orar, interceder pela proteção de Israel, pela conversão de Israel e orar para que Israel seja protegido de todos os ataques. Como os irmãos estão acompanhando aí pelos noticiários, há uma guerra travada ali no Oriente Médio, agora entre Israel e Irã, e ontem houve uma intervenção dos Estados Unidos, então o ambiente ali não está muito propício para a paz. Isso nos preocupa, e como cristãos obedientes à palavra de Deus, em primeiro lugar, e também como presbiterianos e que subscrevemos os nossos documentos de fé, nós precisamos orar por Israel e orar para que essa guerra termine, porque pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo as suas vidas, dos dois lados, claro, né? Então nós vamos orar pela paz ali no Oriente Médio, pedindo a Deus que intervenha e também que o Senhor proteja Israel, o povo da aliança. Vamos orar? Santíssimo Deus, obedecendo a Tua palavra, ó Senhor, que é viva e eficaz e ela não mente, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor, o povo a qual o Senhor se abençoou através de Abraão, de Isaque e de Jacó, um povo que o Senhor fez com suas próprias mãos, ó Deus. O Senhor separou este povo com suas próprias mãos. O Senhor cuidou deles desde o princípio. E o Senhor os protegeu, Senhor, de todas as ameaças ao longo da história. Seja no cativeiro no Egito, seja no deserto, Senhor, sendo perseguido também por inimigos que cercavam o povo. Também, Senhor, tu protegeu Israel diante de nações como os filisteus, que travaram batalhas por muitos anos contra o teu povo. O Senhor protegeu Israel dos cativeiros da Assíria, da Babilônia, protegeu também dos povos medo-persas, também dos gregos, também dos romanos. E nós cremos que o Senhor continuará protegendo Israel, Senhor, até o dia da conversão, quando Israel reconhecerá que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Pai querido, nós lamentamos de todo o nosso coração o que está acontecendo ali, Senhor, no Oriente Médio, e pedimos que o Senhor intervenha, Senhor, que a paz venha reinar naquele local. Vidas estão sendo mortas, Senhor, de forma cruel dos dois lados. Pessoas têm perdido famílias, perdido todos os seus bens, Senhor, já não sabem nem mais o que vão fazer daqui para frente. Entra com providência, ó Deus, entra com misericórdia, Senhor, porque Tu és o Deus da misericórdia. Oramos, Senhor, crendo que Tu podes, somente o Senhor pode colocar um ponto final nessa guerra, Senhor, tão cruel e tão sanguinária, Senhor, e pode restabelecer a ordem naquele local. Orando, Senhor, confiantes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus, livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 26, 27 e 28. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 a 28. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo, ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo e um relâmpago, resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece nas nuvens em dia de chuva,
assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Meus irmãos, Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, esse é o nome que significa Ezequiel, ele era filho de um homem chamado Buzi, e também Ezequiel era de uma família sacerdotal, provavelmente, possivelmente, da linhagem de Zadok. Então, quando nós vamos estudar a linhagem sacerdotal, nós vamos ver que Zadok tem uma importância aí, inclusive na separação dos levitas no período do rei Davi. Zadok tinha aí uma função muito específica e muito valiosa. E aqui nós vemos então a familiaridade de Ezequiel com Jerusalém, né? Ele tinha uma familiaridade com Jerusalém, obviamente, né? Porque ele viveu os seus primeiros anos de vida em Jerusalém. Tá? Quando Israel foi sitiado, foi invadida pelos babilônicos, lá no ano 586 a.C., Ezequiel ainda era pequeno e foi levado ao cativo, junto com outros muitos garotos e famílias reais, para a Babilônia. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 597 a.C., quando essa leva foi transportada para a Babilônia do rei Nabucodonosor. Você pode encontrar essa história ali no segundo livro dos Reis, já no finalzinho do livro, no capítulo 24, 25, 23, 24, vai narrar a queda de Israel, né, para a Babilônia. Então, no tempo do profeta Ezequiel, Israel, então, por causa dos seus pecados, foi levado cativo. Lembrando, né, que Israel já vinha numa decadência desde Roboão, quando a tribo se dividiu em duas. Roboão ficou com duas e o servo de Salomão ficou então com as 10 tribos, formando então duas tribos aí, Reino do Norte e Reino do Sul. Tá? Então isso aconteceu no ano 586. Tá? O profeta então ele viveu na Babilônia durante podemos dizer assim, toda a sua adolescência e fase adulta. Tá? E era lá que os israelitas estavam cativos, mas também foi deixado uma pequena parte em Jerusalém. Portanto, Ezequiel, quando ele profetiza para os que estão cativos e também para alguns que estão ainda morando em Jerusalém, nos escombros que lá sobraram. Deus falou com Ezequiel por visões, por muitas visões, por algumas visões muito importantes. Nós vamos ver isso ao longo do estudo do livro. E essas visões, elas Deus mostrara a Ezequiel para algumas coisas específicas. Primeiro, relatar o pecado do povo e principalmente relatar que, embora aquele povo estava sofrendo, Deus não estava alheio ao sofrimento, Deus não estava distante do povo. Então, por isso Deus se manifesta em visões ao profeta Ezequiel, tá? Mostrando então que a manifestação da glória de Deus em sua majestade, sendo Deus o Senhor de Israel, era indescritível e ninguém poderia descrever este Deus, tá? Ninguém poderia descrever a magnitude e a grandeza desse Deus. No entanto, essa visão que Ezequiel tem aqui, no capítulo 1, ela já acontece no exílio. Se vocês forem ver aí no página um pouquinho mais atrás aí, Ezequiel ele tem uma visão que ela se divide em algumas partes. A primeira parte dessa visão, Ezequiel ele vê 4 querubins, um formato aqui, uma descrição totalmente alegórica, né, totalmente figurada. Depois Ezequiel ele tem uma visão de 4 rodas que vão girando uma em torno da outra também, de uma forma simbólica, né, figurada. E então Ezequiel, nessa primeira parte do capítulo, na terceira parte do capítulo 1, Ezequiel tem uma visão da glória de Deus, E aqui nós temos um problema nesse texto aqui. Bom, sendo Deus, né, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus que é impossível descrever a sua realeza, né, o povo via esse Deus distante deles. Por quê? Se esse Deus então é um Deus de aliança,
Se esse é um Deus zeloso, um Deus bom, por que então que nós estamos sofrendo? Por que nós estamos cativos? Porque parecia para o povo de Israel que Deus estava tão distante, que não se lembrara mais das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. E então eles poderiam se perguntar uns aos outros: se Deus é tão glorioso, por que estamos no cativeiro? Onde está então a presença dele? Onde está a sua presença no meio do nosso sofrimento? E talvez, meus irmãos, essa seja uma pergunta minha e sua também, diante dos nossos sofrimentos. Talvez em algum momento nós nos perguntamos a Deus, onde o Senhor está? Que eu estou sofrendo, eu estou padecendo, e eu não vejo a tua presença em minha vida, eu não vejo a tua presença na minha casa, eu não vejo o Senhor agindo ao meu favor. Talvez nós já nos perguntamos isso em algum momento, seja por uma enfermidade, seja por causa de relacionamentos, os mais diversos aí, seja por causa de perdas nas áreas da nossa vida, seja por esfriamento mesmo, ou falta de motivação. Talvez nós nos perguntamos isso, onde está o Senhor? A filha de Billy Graham, se não me falha a memória, quando houve aquele atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que caiu as duas torres, então muitos céticos diziam: por que os Estados Unidos têm que clamar a Deus? Onde é que estava Deus quando as torres foram atacadas pelos aviões a mando do Islã? E ficaram questionando então essa moça, ela disse: Deus estava aonde ele sempre esteve, assentado no seu trono. A pergunta é: onde estávamos nós quando tudo estava bem, quando a nossa nação estava prosperando, estava bem? Onde é que estávamos nós? E ela descreve: estávamos nas baladas bebendo e usando drogas, estávamos desperdiçando as nossas vidas com coisas fúteis e se esquecendo de Deus e deixamos Deus de lado. Mas no momento de sofrimento, Deus estava no mesmo local que ele sempre esteve, no seu trono, observando tudo e governando todas as coisas. Meus irmãos, para conhecimento histórico deste texto, então nós já sabemos que Ezequiel estava exilado na Babilônia, que o capítulo 1 ele descreve uma visão celestial com elementos apocalípticos, esses elementos são apocalípticos e puramente simbólicos, por isso que alguns falam que Ezequiel é um dos livros mais difíceis de se entender devido às suas figuras, aos seus símbolos que estão inseridos nos capítulos desse livro. Esse cenário aqui ele é teofânico, lembre-se, teofania é aparição de Deus para o homem, seja por visões, seja por meio de objetos. Isso é uma teofania. Então o cenário aqui ele é teofânico, há uma manifestação visível da glória de Deus. Então isso acaba definindo aí o cenário teofânico. Quando Deus se manifesta de forma visível a nós por alguma coisa. Para Moisés foi na sarça ardente. Para Abraão foi através de um anjo, uma forma humana, ou por voz. Bom, a glória de Deus, então, nós temos como proposição que a glória de Deus se revela, ou revela a sua majestade, a sua santidade, levando então o povo à reverência e adoração. Então, quando nós falamos da glória de Deus, nós falamos: olha, precisamos glorificar a Deus, precisamos dar a Deus a glória. Nós lemos que no livro de Samuel, quando aquela moça teve um filho, ela colocou o nome dele de Cabó, foi-se a glória. Isaías vai dizer que Deus não reparte a sua glória com ninguém. O próprio Isaías diz que ele viu a glória de Deus, os anjos celebrando e cantando, e viu a glória de Deus. Então, a palavra, ou termo, ou a frase, a expressão glória, ela aparece na Bíblia de diversas maneiras, e o contexto vai definir aquilo. Mas, geralmente, em via de regra, a glória de Deus, ela manifesta, ela significa a majestade de Deus, a sua santidade, a sua beleza, a honra que é devida ao Senhor, e deve conduzir quem glorifica a Deus à reverência e adoração. Bom, olhando então para o que nós lemos, depois dessas informações prévias, de que há um cativeiro aqui,
Ezequiel está no cativeiro profetizando para o povo que está cativo, que está sem esperança, desiludido, está desamparado, está achando que Deus não olha mais para eles, mas também está profetizando para um pouco do povo que ficou em Jerusalém, diante dos escombros, o templo destruído, os muros abaixo, também sem esperança, também desconsolados, também envergonhados, porque é grande o Israel que já foi grande, temido pelas nações, que encantou uma rainha com a sua beleza, com a sua majestade transmitida pelo rei Salomão. Agora Israel era apenas pó, era apenas entulho, era apenas bloco em cima de bloco, não era ninguém mais. Israel, foi-se a glória de Israel novamente. Esse era o cenário. Então eu quero que você entenda que o cenário aqui era caótico, era um cenário de destruição total, físico, do templo e da cidade, da grande cidade de Jerusalém. Mas o povo também estava destruído, o seu orgulho, porque Israel se orgulhava de ser o povo de Deus. Israel se orgulhava do templo. Israel se orgulhava da grande fortaleza que era a Jerusalém, do ano 586. Eles se orgulhavam de serem vencedores, de ter um exército forte. Quando eles são cativos, então o que acontece? Eles são humilhados. E então eles entram num cenário de humilhação, e agora parece que Deus já não é mais com esse povo. Isso parece a nossa história. Muitas vezes nós nos orgulhamos, porque nós somos crentes, porque fazemos parte de uma igreja, porque Deus é conosco, porque já fomos abençoados por Deus de diversas maneiras, mas basta vir uma provação, basta algo que eu e você programamos, que não aconteça conforme a nossa programação, então nós fazemos o quê? Nós já nos sentimos ninguém, já nos sentimos desprezados por Deus, já começamos a duvidar mesmo, se vale a pena ser crente, se vale a pena ser um homem ou uma mulher religioso, e então o cenário nosso começa a ficar um pouco caótico. Mas Ezequiel, nesses 3 versículos apenas, nos ensina algumas coisas muito importantes para a nossa vida, meus irmãos. Primeiro, versículo 26, Ezequiel nos ensina algo glorioso, quando ele então narra, dizendo que por cima ele via, dentro dessa visão dele, ele via por cima do firmamento, firmamento falando da terra, estava um arco sobre a sua cabeça, tá? E havia algo semelhante a um trono, como safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante ao homem. Se você voltar alguns versículos atrás, Ezequiel está continuando a visão que ele tem das 4 rodas, tá? A partir do versículo 15. Então aqui nós vemos, meus irmãos, Ezequiel mostrando a soberania de Deus. Ezequiel está dizendo para aquele povo que está cativo: Deus é soberano. Então essa descrição do trono sobre o firmamento, mostra então que Deus ele é soberano, que ninguém está acima dele, nem mesmo o grande e temido Nabucodonosor. E aqui Ezequiel vê a figura de alguém que está sentado no trono, tá? Quem é esse alguém que está sentado no trono? Ele começa então a descrever, tá, essa pessoa que está sentada no trono. Quando nós vamos lá para Apocalipse, nós vemos na liturgia, olha que interessante, porque João descreve essa pessoa que está sentada no trono. Capítulo 4, olha só o que ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como voz de trombeta, que falava comigo, dizendo: sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente achei um espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Olha aqui, a mesma visão de Ezequiel. E como é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quais as indicações que se tem dessa pessoa para que saibamos quem é? E esse que se assentava, ou se achava assentado, era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a sardônio, e ao redor do trono, tinha um arco semelhante ao aspecto da esmeralda. Vejam, é a mesma situação de Ezequiel aqui, que Ezequiel está tendo no versículo 26. Ele vê alguém assentado no trono. Este alguém tem também
uma imagem, né, como de safira, sobre uma espécie, né, no trono está cercado com uma espécie de safira. Então isso aponta para alguém. Esse alguém que está sentado no trono é tão somente Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá? Este aqui está sentado no trono. O trono, meus irmãos, aqui é um símbolo de autoridade, de poder, de domínio, de controle absoluto. Tá? E os reis precisavam entender isso. Todos os reis de Israel que assentaram no trono físico, tá? Eles sabiam que eles estavam sentados no trono, mas quem governava era Deus. Porém, agora nós temos um rei que está sentado no trono, chamado Nabucodonosor, que não tem esse entendimento. E o povo então está agora amedrontado, o povo agora está meio que perdido, e então Ezequiel profetiza, tem essa visão e transmite a esse povo dizendo: há alguém assentado no trono, que vocês devem temer. Mas não é Nabucodonosor, não é o grande rei da Babilônia, que saqueou Israel, que destruiu os muros e os templos e levou todas as coisas, os utensílios do templo. Há alguém mais sublime, alguém mais forte, alguém com um esplendor muito maior do que Nabucodonosor. E ele descreve esta pessoa, então, que está sentado no trono. Ele é a verdadeira autoridade, portanto nós não devemos temer. Então o trono aqui representa isso, soberania de Deus sobre todas as nações. Agora Israel não precisava temer, porque o rei que estava sentado no trono, que comanda todas as nações, inclusive a Babilônia, iria, né, conforme o próprio Jeremias havia profetizado, iria no tempo devido resgatar Israel. Bom, como nós podemos aplicar isso, irmãos? Nós podemos ver que mesmo no cativeiro, mesmo em situação de cativeiro, Deus continua sendo o Senhor soberano do seu povo, e Ele está no controle da vida do seu povo. Portanto, em algum momento da nossa vida, talvez já passamos ou iremos passar por um cativeiro, não físico, real, como este de Israel, mas talvez nós estaremos presos em alguma coisa, presos naquilo que nós já falamos, nas perdas, presos talvez nas enfermidades, presos talvez nos sentimentos, presos talvez na decepção de projetos não realizados. Mas nós devemos lembrar, meus irmãos, de uma coisa: mesmo nessas situações de cativeiro, Deus continua sendo o Senhor soberano da nossa vida. Isso que Israel precisava lembrar. Mas ainda no versículo 27, Ezequiel, dentro dessa visão ainda, ele continua vendo algo interessante, que diz: vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Bom, Ezequiel aqui ele viu algo com uma aparência de fogo, dos lombos para cima e dos lombos para baixo. O fogo na Bíblia, ele representa pureza, justiça e santidade. É por isso que João disse: eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo, justamente para fazer o quê? Nos purificar, né? E nos trazer então santidade diante de Deus. O fogo é quem vai fazer com que as obras, quando chegarmos diante de Deus, as obras serão lançadas no fogo para fazer o quê? Para purificar. Aquilo que for palha vai queimar e vai se perder, mas aquilo que tiver valor vai ser purificado, vai passar pela prova do fogo. Com isso, meus irmãos, Ezequiel está querendo dizer para aquele povo que está numa situação de opróbrio, numa situação de vexame, ele está querendo dizer que Deus é inatingível na sua santidade, na sua majestade. Quando ele vê aquela figura que é de fogo, né? E aí os mais jovens vão lembrar do motoqueiro fantasma, né? Calma lá com as imaginações, mas é alguém que brilha, alguém que Ezequiel está vendo alguém brilhando como se fosse fogo mesmo, da cintura para cima e da cintura para baixo, alguém que estava todo em chamas. Essa visão que ele tem, mostrando ali, Deus mostrando a Ezequiel que o ser que ele está vendo sentado no trono é puramente santo, é totalmente santo, tá?
e a sua santidade e majestade, ninguém pode igualar. Não tem como igualar, nem mesmo o temível Nabucodonosor. Isso, meus irmãos, nos leva a reconhecer o quê? Que somos pequenos diante da grandeza e santidade desse Deus. E se nós somos pequenos, como de fato somos, então, nesses momentos de turbulência, nesses momentos de situação adversa da nossa vida, nós não temos que temer. Por que nós não temos que temer? Porque aquilo que não depende de nós, depende de Deus. E se depende de Deus, está tudo tranquilo, está tudo bem. Porque Ele é poderoso para reverter qualquer situação. Ele é poderoso para nos tirar do cativeiro. Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Não importa qual seja ela, Israel precisava confiar em Deus. Israel precisava voltar-se para Deus e lembrar do que esse Deus já tinha feito por eles, livrado de muitos inimigos, provido a eles tudo aquilo que eles precisavam, e ter pego aquele povo, que era um povo pequenininho, um povo fraco, um povo ainda sem habilidades, e ter transformado aquele povo numa grande nação, em uma nação forte e próspera. Mas Ezequiel ainda, dentro da sua visão, ele continua no último verso 28, dentro dessa visão do trono e desse alguém que está sentado no trono, ele vê algo interessante. Ele vê dentro do trono, como um aspecto de arco que aparece no dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. E esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava comigo. Então, o que ele vê aqui agora? Ele vê o arco de Deus. Bom, vocês lembram quando Deus disse a Noé, diga a este mundo pecador, quando o pecado atingiu um limite, então o Senhor diz, o meu espírito não contenderá mais com o homem, por isso seus dias serão 120 anos. Então Deus deu um prazo para destruir aquela humanidade pecadora, que cometia pecados terríveis. E Deus então enviou Noé para ser o pregador daquela geração. Noé pregou durante muitos anos, pregou dizendo, olha, o Senhor vai destruir essa terra com chuva, o Senhor vai inundar tudo isso aqui. Eles riam, caçoavam de Noé e diziam que era impossível aquilo acontecer. Então as águas do dilúvio veio, inundou a terra e destruiu toda aquela geração. Ao prazo determinado por Deus, então as águas se baixaram e então a humanidade foi reconstituída, e Deus disse para Noé, eu não vou mais destruir a terra como fiz dessa vez. Quando chover, vocês vão ver o meu arco. E o arco de Deus então é a lembrança daquilo que Deus disse, que não destruiria mais a terra por água, não, por as águas de dilúvio. Então todas as vezes que o arco de Deus era visto, era o sinal da aliança de Deus com Noé. Então o arco na nuvem aqui simboliza isso, a aliança. Essa lembrança lá de Gênesis capítulo 9, que eles deveriam ter em mente. Meus irmãos, essa também é a visão que João tem no Apocalipse. No capítulo 4, ele vê um arco também no trono de Deus. Mas há um detalhe lá em João. Há um detalhe bem interessante, depois vocês podem olhar lá. Quando João vê o trono, quem está sentado no trono, ele vê um arco. E depois do arco ele ouve trovões e relâmpagos. Bom, vamos lá. Antes da gente ver o arco-íris, primeiro já caiu chuva, já deu trovão, já deu relâmpago, depois a chuva baixa, que aí vem o arco. Normalmente é assim, não é? É assim que acontece. Dá aquela chuvarada danada, aqueles trovões, relâmpagos que a gente se esconde até embaixo da cama de medo. Depois que a poeira baixa, depois que o sol começa a sair, aí vem o arco de Deus. Geralmente é assim. Mas João está vendo ao contrário. Ele está vendo primeiro o arco de Deus e só depois o som de barulho de trovão. Por quê? Porque João lá, ele tem a confirmação de Deus, de que a aliança de Deus prevalecerá. Porque aquilo já foi passado, já passou a tempestade, já passou os trovões da nossa vida. Portanto, Deus, ele reina em nossa vida e ele mostra isso lá para João. Então, meus irmãos, aqui, voltando para Ezequiel,
Ezequiel então tem essa visão do arco de Deus, né? Mesmo então na manifestação da glória do juízo de Deus, mesmo Deus julgando aquele povo, né? Deus revela a sua graça e fidelidade para com o povo de Israel. Meus irmãos, Deus é um Deus santo, um Deus justo, mas também um Deus de misericórdia. Aquele povo estava cativo porque merecia, eles mereciam o cativeiro, mas Deus usou da sua misericórdia, mostrando para Ezequiel nessa visão, mostrando a ele que a aliança dele com o povo não iria se findar ali, não era o fim daquele povo. Eles iriam sofrer por um tempo, mas Deus iria os livrar. Portanto, meus irmãos, devemos ter isso em mente. Ainda que eu e você passemos por dificuldades, passemos por provações, saiba que não é o fim, não é o fim. O Deus que se aliançou com você, o Deus que prometeu te salvar, Ele cumprirá isso até o dia final. A obra que Ele começou em nossa vida, Ele vai concluir até o dia final, para a glória do nome de Jesus. Concluindo, meus irmãos, a visão da glória de Deus leva Ezequiel a se prostrar diante dele, leva Ezequiel a se jogar diante dele. Isso é uma resposta natural, é uma resposta natural do ser humano diante da grandeza de Deus, porque é a mesma coisa que acontece com Isaías e é a mesma coisa que acontece com João. Quando Isaías, lá no capítulo 6, Isaías ele tem uma visão semelhante a esta. Isaías ele começa dizendo assim, no capítulo 6: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Olha, Isaías está olhando para o céu, ele tem uma visão, e ele vê então o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. A mesma semelhança que Ezequiel está tendo aqui dos querubins e dos anjos. E clamavam uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E então, quando Isaías vê isso, olha a expressão de Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então veja, João, quando olha para isso, João também se lança aos pés do Senhor. Ezequiel também se lança aos pés do Senhor. Meus irmãos, quando Deus revela a sua glória a nós, a nossa ação não é outra senão nos lançarmos diante dele, senão nos prostrarmos diante dele. Isso nos aponta para desafios que eu e você temos que ter em nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na terra. Sempre que Deus manifesta a sua glória, Ele nos convida, Ele nos desafia para que eu e você nos reverenciemos a Ele, para que nós o adoremos como Deus e confiemos no seu caráter santo, justo e reto, sabendo que Ele é um Deus santo e um Deus soberano e gracioso. Portanto, quando nós estivermos em situações adversas em nossa vida, Deus manifestará a sua glória, para nos lembrar de que nós somos o povo dele, escolhido por Deus, chamados por Ele, separados por Ele para um propósito específico dele, que é nos salvar. Portanto, irmãos, em qualquer momento de dificuldade, lembre-se, Deus continua sendo o seu Deus. Deus continua sentado no trono, governando a minha e a sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida. Talvez em algum momento você se perdeu em pensamentos achando que Deus não está no controle. Talvez que Deus não esteja olhando para o seu caso. Mas saiba nesta noite, Deus não se esqueceu de você. Deus não deixou os seus problemas e as suas situações de lado, porque Ele continua no trono. E Ele tem um tempo para o seu sofrimento. Ele tem um tempo para a sua dificuldade. Ele tem um tempo para que essa situação mude o estado dela. Enquanto isso não acontece, glorifique a Deus, dê a honra a Ele, o louve, porque Ele é bom,
e Ele é um Deus que não rompe a sua aliança conosco. Diante da glória de Deus, meus irmãos, qual será a nossa resposta no momento de lamentação e dor? Indiferença para com Deus? Dizendo, já que Deus não interveio na minha causa, Ele não me ama, então eu vou viver minha vida. Vou viver minha vida como outro qualquer. De que me vale a pena temer a Deus, se eu também sofro como os outros, se eu também passo perrengues como os outros? Essa será a nossa situação? Ou nós nos reverenciamos diante dele, ou vamos ter reverência diante dele e transformação de vida? O que Deus queria do povo de Israel? Que eles mudassem o seu pensamento, que eles mudassem principalmente o seu coração, que é o nosso próximo assunto no domingo que vem. O que Deus quer que o povo mudasse o seu coração. Deus queria que eles mudassem, tirassem o coração pecaminoso e tivessem um coração totalmente voltado para Deus. É isso que Deus espera de nós nos momentos de dificuldade. E quando passarmos por isso, saiba, a glória do Senhor estará sobre nós para nos lembrar do caráter de Deus e da sua fidelidade. Vamos orar?